Olá pessoal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Falaremos então agora a respeito da segunda sessão, a qual fala dos sacramentos. Isso só é possível a gente entender se de fato entendermos a respeito da nossa igreja e do que ela traz e do que ela transmite. Sendo assim, antes de entender estes sacramentos, precisamos reconhecer a grandeza da nossa igreja e a instituição que foi dada por Cristo. Sendo assim, é importante que busquemos os sacramentos, desde o batismo, aos quais não necessariamente fomos nós que buscamos, mas os nossos pais que buscam por nós, porque no batismo recebemos o Espírito Santo e nos filiamos a Deus, o que significa que é importante que busquemos isso o mais rápido possível, pois o batismo é algo que nos torna filhos de Deus, algo que todos nós buscamos, em orações belíssimas, as quais recitamos para aquelas pessoas que ainda não estão entendendo nada do que se passa, mas ainda assim são entregues a Deus. O batismo é algo que jamais pode ser retirado, mas ainda assim muitas pessoas não dão valor a esta filiação de Deus, o que faz com que fiquemos muito tristes com isso. E isso é interessante de entender porque o Espírito Santo, de fato, ele está com todos, mas é através do batismo que ele sai do nosso redor e passa a habitar dentro de nós. Logo em seguida, entramos no sacramento da confissão, o sacramento a qual o demônio mais odeia, porque é neste sacramento que nos reaproximamos de Deus e nos reconciliamos com Ele. Sendo assim, existem muitas pessoas que passam por constantes dificuldades em se confessar e acham aquilo algo muito difícil e muito humilhante. Mas, de fato, isso é algo belíssimo, é algo que precisamos buscar constantemente. A Igreja pede para que nos confessemos ao menos uma vez por ano, porque desde os tempos de Moisés, para celebrar a Páscoa, Deus pediu para que todas aquelas pessoas fizessem holocaustos e participassem da festa. Hoje, nós vivemos uma confissão diferente daquela. Jesus Cristo já se imolou por nós. Por isso, precisamos buscar agora, na confissão, a reconciliação com Deus. E a gente entende que nós não cometemos um pecado a cada vez no ano. A gente comete pecados mortais com mais frequências, de uma forma triste, mas é o que acontece, é a realidade. Sendo assim, a gente precisa buscar a confissão muito mais do que uma vez ao longo do ano. Mesmo que seja aquilo que a igreja pede, nós, conscientes, precisamos nos voltar a esta confissão, para estar sempre próximos de Deus. Sendo assim, nada impede de que busquemos a confissão talvez uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, e não mais uma vez por ano, esperando talvez um mutirão de confissão para se confessar. Isso, de fato, pode soar um pouco estranho para vocês, mas com o tempo, isso não mais vai se transformar em uma coisa difícil, mas sim algo belíssimo, em que sentiremos aquela leveza pós-confissão de que, de fato, tudo aquilo foi deixado para trás. Uma leveza a qual conseguiremos manter por mais tempo e, de fato, permanecer em estado de graça. Lembrando que as pessoas que morrem logo após a confissão são agraciadas a irem direto para o céu. Então, é algo que, de fato, precisamos buscar e amar. E só após a confissão, somos menos indignos de receber o Cristo. Ele que institui a Eucaristia na Semana Santa, na Santa Ceia, e pede para que nós realizássemos aquilo em memória dele. Naquela Eucaristia que não representa Deus, mas que é Deus, que é o corpo e o sangue de Cristo, a qual muitos discípulos se amedrontaram com relação a isso. Mas São Pedro, sabiamente, responde: só tu tens palavra de vida eterna. E é neste momento que a gente também deve se voltar a Deus e deve se voltar a essa Eucaristia, o pão que dá a vida, e que todo aquele que come deste pão viverá eternamente. Um pão belíssimo, que por si só já integra inteiramente a Cristo. Em alguns momentos, receberemos a comunhão em duas espécies, em que comungaremos do pão e do vinho. Mas, se comungarmos apenas do pão ou apenas do vinho, já receberemos Cristo inteiramente. E por o vinho ser algo líquido, a igreja tem um pouco mais de cuidado com ele, ao ponto de evitar qualquer tipo de desperdício ou qualquer tipo de atrocidade que venha a acontecer com essa espécie, com esse Deus. Sendo assim, ao longo das gerações, foram criando hóstias as quais emitissem o mínimo de partículas possível,
de forma a não haver um sacrilégio com a Eucaristia, mostrando todo o nosso amor e todo o nosso respeito por ela. Por isso, é importante que de fato recebemos a comunhão diretamente na boca, usando as mãos apenas em momentos em que a Igreja nos pede, em casos de doença, para evitar o máximo possível que essas partículas venham a se perder em nossa mão ou que simplesmente caiam no chão, né? Partículas destas que também são Deus por inteiro. Por isso, quando o padre parte a hóstia, que é um pouco maior, para se tornar visível para mais pessoas, ainda assim cada parte daquela é Deus inteiramente. E para que vivamos constantemente esta fé, é importante que façamos a confirmação do batismo. É na crisma em que nós, um pouco mais maduros e um pouco mais perseverantes na fé, fazemos de novo aquelas promessas a fim de confirmar a vinda do batismo sobre nós. Da mesma forma que acontecia nos diversos casos dos Atos dos Apóstolos, claro que lá de uma forma belíssima, em que o próprio Espírito vinha diretamente sobre essas pessoas. Hoje, nós não precisamos desta visão, porque nós já compreendemos a beleza de todo este sacramento. Sendo assim, vivemos na fé, e hoje participamos mais de cursos de formação, a forma de compreender aquilo que nos é transmitido através destes sacramentos. Sendo assim, é importante que procuremos os sacramentos. Então, você que não é crismado ainda, procure isso. Fale com a secretaria da sua igreja e procure uma catequese de crisma. Assim, você está mostrando que, de fato, quer estar com Deus e quer estar unido à igreja. Lembrando que hoje, muitos bispos só aceitam os padrinhos de batismo que são crismados. Isso, de fato, é um incentivo muito grande para que mais pessoas busquem a igreja. Até porque, como ser padrinho de batismo, sendo que você simplesmente não vive a fé? O padrinho, ele serve principalmente para instruir aquela pessoa e ajudar os pais na catequese dos filhos. O que significa que não escolhemos os padrinhos simplesmente porque são próximos às famílias ou porque são pessoas boas. Não, porque são pessoas que vivem a fé, que comungam e que querem de fato viver essa igreja e transmitir. Porque é na crisma que nos mostramos querer ser evangelizadores. Após esses sacramentos, temos também o sacramento da ordem, em que o bispo institui que algumas pessoas se tornem sacerdotes, ao ponto de poder fazer tudo aquilo que é pedido pela igreja. Lembrando que este poder é passado desde o tempo dos apóstolos e que por isso essa transmissão se torna real e algo belíssimo, algo maravilhoso, que mostra toda a ligação e perfeição da nossa igreja. Enquanto outros, não procurando a ordem, procurando em si o matrimônio, acaba se voltando para o seu cônjuge, de forma a viver uma vida fazendo o outro feliz, em que, quando os dois fazem exatamente isso, nada mais é do que fazer feliz um ao outro. Então, de fato, é algo muito bonito e que também carregam as suas cruzes. De fato, nem tudo são flores, mas ainda assim é algo belíssimo. Lembramos, por exemplo, o momento em que Deus separa Eva de Adão, retirando-a a costela de Adão. E é através do matrimônio em que estas carnes se unem novamente. E na relação sexual do casal, eles renovam os votos do sacramento. Não devemos nos casar simplesmente pela festa ou por querer reunir toda a família, mas sim pela beleza deste sacramento. Vale lembrar que você, que talvez não se regularizou e não constituiu o matrimônio ainda, procurem isso. Evitem, talvez, se vocês não tiverem dinheiro, uma festa. Procurem um diácono, façam algo menor, mesmo que sejam só você, a esposa ou o marido, e as testemunhas necessárias para provarem que aquilo ali aconteceu de fato. Façam algo por Deus e não simplesmente pelas aparências, porque existem muitas pessoas que procuram essa igreja e simplesmente nem sabem o que estão fazendo. A gente vê muitas vezes nas novelas aqueles casamentos belíssimos em que simplesmente eu te pergunto, será que isso virou algo simplesmente cultural e não mais algo belo dentro da nossa igreja? Por isso precisamos fazer isso de uma forma sensata, de uma forma santa, pois o que Deus uniu, o homem jamais separa. E então, vamos agora para outro sacramento que se chama a unção dos enfermos, em que ela é dada principalmente para as pessoas que estão adoentadas, pessoas que não conseguem falar, estão debilitadas, inconscientes, em que ali se perdoa os pecados daquela pessoa, para que então ela possa receber a comunhão.
é importante entender que a unção dos enfermos não é dada simplesmente para que a pessoa venha a óbito, mas sim para que aquela pessoa, mesmo incapacitada, possa também estar em comunhão com Deus. Por isso, muitas pessoas, antes de uma cirurgia, acabam buscando este sacramento para que, caso venha a acontecer alguma coisa, já estão inteiramente com Deus. Isso é algo muito bonito. Isso só mostra o quanto a nossa igreja pode nos fazer estar próximos de Deus e pode nos fazer querer tudo isso que ela nos proporciona. Sendo assim, procurem por catequeses, procurem por instruções, procurem por cursos que a própria igreja dá. Não se contente com aquilo que já te foi transmitido, pois um conhecimento é vasto e a todo momento você pode aprender uma coisa nova vindo de Deus. Amém? Fiquem todos com Deus.